a gravação da aula num canal do YouTube que os meninos criaram, tá bom? Então, em respeito ao horário, vamos começar. Gostaria de apresentar a nossa querida convidada. Quem puder, por favor, abra a câmera para dar um sorriso para a nossa Tereza Leitão. A Tereza, gente, é a técnica de tênis, foi atleta, né? É a técnica de tênis mais querida desse Brasil e desse mundo. Todo mundo adora a Teca. A gente teve a oportunidade de fazer o mestrado e doutorado na Unicamp, mais ou menos juntas. E a Tereza é docente na ESEF, na Escola Superior de Educação Física de Jundiaí. Eu tenho experiência em outras instituições de ensino superior também. A Tereza trabalha há muitos anos no PEAMA, que é um projeto de atividade motora maravilhoso, que atende várias pessoas com deficiência no município de Jundiaí. E a Tereza tem essa relação muito especial com a Special Olympics, onde ela é coordenadora da modalidade do tênis, né, e também é a presidente, né, Teca, da Special Olympics Brasil. Acho que você pode falar um pouquinho melhor, eu não entendo muito dos seus cargos, aí você se apresenta direitinho, tá bom? Tá Mas, bom. desde já, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, é um grande privilégio para nós ter você aqui. Boa tarde, pessoal. May, querida do meu coração, muito obrigada pelo convite. É o meu privilégio, né? Primeiro, compartilhar um pouquinho de uma coisa que eu gosto demais. Segundo, que compartilhar com a May, que é uma querida que todos vocês, né, com certeza sabem disso. Só estou reforçando aí a nossa proximidade e o meu carinho por ela. Bom, não sou presidente, não. Eu sou diretora nacional de esportes. Está bem longe de presidente, nem quero, porque é uma responsabilidade muito grande, que é um cargo mais administrativo, né? Então, minha área é esportiva e, por enquanto, está tudo bem. Mesmo assim, já tem bastante responsabilidade. E com relação à Special Olympics Internacional, já estou envolvida com essa organização há quase 25 anos e tenho feito toda a parte de assessoria de eventos do tênis, globalmente falando. Então, relação com a Federação Internacional de Tênis, que é super importante também, né? Uma federação super reconhecida, né? Para esporte regular, de pessoas atletas, né? De altíssimo rendimento. Então, agora nós temos 2 cursos de tênis da Special Olympics dentro da ITF Academy, né? Que é da Federação Internacional. E tenho ministrado esses cursos de tênis para a Special Olympics aí ao redor do mundo, em vários países. O último foi o pessoal da China, Nepal, não, China, Nepal não. China, Hong Kong, Taiwan e Mongólia. Foi uma semana atrás. Então, assim, imagina tendo jogador de tênis da Special Olympics na Mongólia, né? Super legal. Diferente, né? E uma coisa bem legal também, a gente tem jogadores de tênis em Ruanda, na África, né? Uma menina jogando tênis, né? Como você imagina uma menina com deficiência intelectual jogando tênis? Bom, mas enfim, essa é a Special Olympics que dá oportunidade a todas as pessoas. Posso compartilhar a tela, May? Por favor, Tereza, fica à vontade. Olha, esse negócio aqui, permitir, observe a sua tela assim, né? Permitir. Agora, essa ferramenta eu não estou muito acostumada aqui, mas deixa eu ver que vai Já dar está certo. compartilhando sua tela. Tá, Agora é mas só acho que colocar no modo apresentação. Tá. Opa. Não, parou tudo. Espera aí, desculpa. Lá embaixo, à direita, tem um apresentar agora. Tá, então peraí, deixa eu tirar aqui e colocar. Já estava separadinho, viu, May? Mas é que eu tinha. Hoje, gente, esqueci de falar que a Teca também é membro do Conselho Consultivo da FESAFA, Federação Sul-Americana de Atividade Física Adaptada. Super importante essa mulher. Nada. O mais importante na minha apresentação é que eu sou amiga da May. Ela é minha amiga. Bom, aqui para mim está aparecendo, apresentando, mas não estou vendo nada. Tereza, Acho que tem que pôr no modo lá cheia, em né? cima, agora entrou. Nós estamos no slide Normas para Capacitação. Aí, entrou, Teca. Tá, só que eu não estou vendo nada, tá bom. Então, aqui, agora.
que eu faço aqui? Eu coloco... Está vendo minha tela? Nós estamos vendo que você está compartilhando, mas ficou em segundo plano agora. Tá, então peraí que eu acho que eu tenho que pôr em tela cheia, né, para poder compartilhar, né? E daí eu não vejo você. Por favor. Tudo bem, qualquer dúvida vocês me perguntam, tá bom? Se tiver algum comentário no chat, eu leio para você, tá bom? Tá bom. É porque eu estou aqui com a tela cheia, eu estou vendo a minha apresentação, não estou vendo vocês, mas me perdoem aí se de repente passar alguma coisa. Bom, vamos lá, né? Quando vocês forem ouvir alguma coisa sobre Special Olympics, no Brasil vocês vão ouvir... Só uma licencinha, se você puder colocar no modo apresentação. Eu pus, May. Ele, ó, já está. Ó. Ali embaixo, aquela telinha. Ele está com uma apresentação. Então, tudo bem. Então, vamos seguindo aí. Vamos seguir. Estão vendo? Não? Sim, agora sim. Olimpíadas Especiais Brasil, módulo A geral. Isso, é. Bom, então, quando vocês ouvirem falar alguma coisa sobre Special Olympics ou Olimpíadas Especiais, não são duas organizações diferentes. É a mesma coisa, é a mesma organização, só que o nome oficial é Special Olympics e aqui no Brasil nós utilizamos agora Olimpíadas Especiais Brasil, mas a nossa organização no Brasil ela é registrada como Fundação Special Olympics Brasil. Bom, então vamos lá. Começando aqui um pouquinho da história. Acho que vocês estão vendo aqui a história, May? Dá para ver? Sim. Tá. Então aqui vocês estão vendo uma figurinha lá atrás, uma senhorinha, bem senhorinha mesmo. Essa é Eunice Kennedy Shriver, irmã do presidente John Kennedy. Na família Kennedy, eles tinham vários filhos, né? Os dois, o Joseph, e tinham vários filhos e uma das filhas, a Rosemary, que era a filha mais velha, ela tinha uma deficiência intelectual, né? Na década de 30, mais ou menos, que descobriram a deficiência intelectual dela e veio a calhar aí, né, para a família Kennedy super conhecida nos Estados Unidos, que Eunice, super envolvida também com as questões da deficiência intelectual, as pessoas com deficiência intelectual não tinham oportunidades como tinham as pessoas com outras deficiências na época, não só por conta da irmã, e veio a calhar, então, que o John Kennedy foi eleito presidente dos Estados Unidos e muitas ações foram sendo feitas em benefício das pessoas com deficiência intelectual, desde aquela época, no início dos anos 60, culminando com essa organização que foi efetivada dia 20 de junho de 1968, com um evento internacional. Então, desde o comecinho dos anos 60, eles faziam muitas ações, principalmente acampamentos de verão. A May já participou, acho que, de alguns acampamentos de verão em universidades americanas. Sabe que as pessoas participam bastante desses acampamentos, mas as pessoas com deficiência intelectual não tinham as oportunidades como tinham os demais. Então, a família Kennedy, que morava numa casa com muitas atividades, né, um jardim muito grande, uma piscina, tinha cavalo, né, a casa era uma área muito grande, então ela começou a dar oportunidade para as pessoas com deficiência intelectual nos jardins da casa deles, né, e esses jardins, então, que daí eles começaram, essas atividades nos jardins começaram a ser chamadas de Camp Shriver, porque a Eunice, então, era casada com o Sargent Shriver, e deram o nome de acampamento de verão, então, Camp Shriver, né. E vocês vão ver, então, também esse moço que está aparecendo aqui, que é o Tim Shriver, que é o filho da Eunice, que hoje ele é o CEO e chairman da Special Olympics Internacional. Então, vocês vão vê-lo em muitas apresentações, em muitas imagens, ele que representa a Special Olympics no mundo todo agora. E a gente teve a honra de ter a Eunice participando, né, com a gente do tênis, nessa apresentação que a gente fez na China, em Xangai, em 2007, foi o último evento que ela participou, porque em 2009 ela faleceu. Tá? Então, eu vou passar para vocês um vídeo que fala um pouquinho da história, prestem atenção um pouquinho, que ele conta bastante. Desculpem se está com uma legenda não muito boa, mas dá para entender um pouco. Tá sem o áudio, não tem problema, né? Para mim está aparecendo com áudio, peraí. Ai, Jesus, não me dou muito bem com esse Meet, desculpa. Olha,
Ele está, para mim, ele está aparecendo Na como hora áudio. de compartilhar, se você quiser compartilhar como uma guia, que é a terceira opção, que Deixa para eu ver lá. vídeo, normalmente como guia funciona melhor. Então, ali tem, você está apresentando para Tela todos. inteira, uma janela e aí tem uma guia. Marco, quer falar, meu bem? Sim, Tem uma janelinha. a guia ela só vai rodar para coisa que é do Google. Isso aí parece ser uma janela do Windows dela. O jeito seria ela colocar em tela cheia, dar o Alt Tab, que é trocar de janela para o Google Meet e apresentar a janela da tela cheia, porque ele vai abrir ali, eu acredito que seja um PowerPoint, né? No caso do Flash Player, para passar com o som, teria que ser a janela do Flash Player mesmo ou da apresentação em tela cheia. A Senão apresentação a para tela mim, cheia não pega. ele estava em tela cheia para mim já. E o áudio também estava aparecendo. Agora, o que, que eu faço aqui? Peraí. Ó, vamos tentar de novo. Vamos lá. A Você escolha, está... em vez de uma guia, seria uma janela. E Eu eu... acho que é a primeira. Não, é a A segunda. segunda opção. Isso. Mas onde eu acho essa opção? Desculpa. Aqui tá, para mim está assim, ó, apresentando e depois aparece aqui, é parar a apresentação ou você está apresentando para todos. Para Então, a apresentação, Teca, e aí você inicia a apresentação como uma janela. Então, vamos Aí tem tentar. aqui, apresentar agora, né? Isso, aí tem três opções, eu acho que é a do meio. Para mim só aparece tela cheia e está aqui, olha, permitir o áudio, permitir que o Google veja a sua tela, permitir, e ele só me aparece essa opção, layout tela cheia, informar problema, denunciar. Bom, Bom, deixa eu tentar aqui. Bom, eu vou passar depois podemos ver sem o áudio. Passa na porque tem a legenda, Teca. tá bom, vou Tá passar bom? então. Vamos lá, tela cheia de novo. Desculpa, viu, Mês? Problemas técnicos aí. Vamos lá. Ah, imagina, os meninos que me ajudam, eu também tenho muita dificuldade.
Bom, sem som mesmo assim, deu para a gente ver um pouquinho, né, do que a gente faz, né? Alguma dúvida? Não? Pode passar? Pode sim, Teca, estamos com você. Então, tá bom. Bom, então vocês viram aí, né, que o sonho de uma pessoa se transformou em uma oportunidade para milhões de pessoas, né? Então, Eunice foi uma desbravadora na área de deficiência intelectual e deixou um legado aí que a gente não pode nem medir, tanto em qualidade só, mas como quantidade também, né? Hoje nós estamos em mais de 200 países do mundo. Nós, eu falo porque eu sou super envolvida com a Special Olympics, então eu falo como nós mesmo, porque faço isso todos os dias, tá? Bom, a Special Olympics, então, tem uma missão, né? E uma visão também. E essa missão é super importante, porque quando a gente fala de uma organização esportiva, muitas pessoas imaginam que a gente só faça eventos, que a gente organize muitas competições ou muitos festivais, e não é só isso. A Special Olympics não é só isso. A Special Olympics é uma organização que, além das oportunidades de competição, esses atletas treinam também. Então, eles têm que treinar e eles têm que ter as mesmas oportunidades durante o ano todo. Então, a partir desse treinamento, eles vão ter oportunidades de competição nos esportes que eles escolherem, ou eles podem fazer 1, 2, 3, quais esportes eles preferirem, e a gente dá, então, essa oportunidade deles também escolherem as atividades que eles gostam e que eles querem, né? Então, a gente dá esse protagonismo para os atletas. A Special Olympics foi criada para as pessoas com deficiência intelectual e com transtorno de desenvolvimento, e a gente, então, dá a eles esse protagonismo que é super importante também. E a visão, então, que a partir do esporte, né, que as pessoas tenham uma vida saudável, plena e ativa como todas as demais pessoas, né, que antes não tinham oportunidade e agora têm a partir do esporte. Além da missão e da visão, uma coisa muito importante que nos torna uma organização única no mundo. Nenhuma outra organização divide os atletas por nível de habilidade. Então, vou explicar um pouquinho melhor daqui para frente, mas a gente não pede para eles nos darem um ranking ou para nos darem um índice técnico, e sim eles vão competir de acordo com aquilo que eles conseguem fazer no campo de jogo, né, na quadra, na piscina. E esses atletas, então, todos eles, divididos por nível de habilidade, eles têm as mesmas chances de ganhar em primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar e quarto lugar, e assim por diante. Então, essa diferença é primordial vocês entenderem, porque a gente não tem ranqueamento, a gente não tem o melhor atleta de natação, o melhor atleta de tênis, o melhor atleta de badminton que vai para um evento internacional. Bom, muita gente não sabe também que a nossa é a segunda maior organização humanitária do mundo. 99% das pessoas envolvidas com a Special Olympics é de voluntários, né, ou de voluntárias, e a gente só fica atrás da Cruz Vermelha, que é a primeira organização humanitária do mundo. E, infelizmente, no Brasil, nós somos bem poucos conhecidos, por isso que é importante que vocês, alunos de faculdades, possam espalhar esse conceito e essa nossa organização para tantas pessoas quanto vocês conseguirem, né? E daquele sonho de Eunice, então, não vou passar todos esses números, não se preocupem, mas só para vocês verem aqui que foram mais de 6 milhões de pessoas que foram já treinadas e que tiveram oportunidade de competição em 200 países do mundo, como eu já disse para vocês. E a gente vai além do esporte, a gente tem 4 pilares de atuação, e no Brasil, a gente já teve mais que 50 mil atletas cadastrados e participando. A gente está com esses dados um pouco atrasados em função da pandemia, mas nós estamos atualmente em 9 estados, né? Nós não estamos em todos, porque a gente precisa ter pernas e braços adequados e capazes de fazer a nossa organização crescer no Brasil, e a gente, por enquanto, ainda está focando nesses 9 estados, com possibilidades de crescimento para outros, né? Então, nós temos técnicos, avaliações de saúde, enfim, nós temos várias coisas. O que a pessoa precisa para ser elegível para ser atleta da nossa organização, né? A gente chama de atleta independentemente do nível de comprometimento intelectual, que isso é o que menos importa para a gente. A única coisa que importa é quando essa pessoa vai ser
cadastrada ou registrada na nossa organização, vai trazer um laudo de algum médico atestando a deficiência intelectual, não precisa dizer qual foi o CID ou qual foi a forma de avaliar. Então, algumas pessoas fazem o comportamento adaptativo, outras fazem ainda testes de QI, mas para nós só precisa ter um laudo atestando a deficiência intelectual, de qualquer nível. Então, a gente não usa treinável educável, a gente não usa nada, a gente usa só esse laudo que tem a deficiência intelectual, comprometimento ou transtorno de desenvolvimento. Então, muitas pessoas com TEA, né, com o transtorno do espectro autista, também são nossos atletas, mesmo não tendo comprometimento intelectual, eles entram nesse transtorno de desenvolvimento. Ter completado o processo de inscrição para participar das Olimpíadas Especiais do Brasil, no caso, né, aqui no Brasil, e da Special Olympics nos outros países, e todo esse processo é gratuito, ninguém paga nada, é uma linha de Excel que precisa preencher também, é muito fácil de fazer, e ter treinado com alguns dos técnicos que são os nossos capacitados e que treinam nas modalidades esportivas que nós estamos trabalhando no Brasil, né? Então, a gente tem esses módulos que a gente chama de módulos B, de cada esporte específico, e outros módulos das nossas iniciativas também. E esses atletas, então, para serem elegíveis para participar de qualquer treinamento e qualquer competição, mesmo que seja um festival da Special Olympics, tanto no Brasil quanto no mundo, precisa ter no mínimo de 8 anos de idade. Então, a elegibilidade é ter o laudo atestando deficiência intelectual, ter feito o cadastro, ter treinado com um técnico capacitado e ter mínimo de 8 anos de idade, né? E, mesmo assim, nós temos oportunidades para os nossos atletas de 2 a 7 anos. Eles não são ainda atletas de um esporte específico, por exemplo, atletismo, natação, basquete, futebol, mas eles são atletas nossos que são chamados de atletas jovens. Nós fazemos atividades para crianças de 2 a 7 anos, que são atividades motoras bem básicas e adaptadas, para que eles possam, né, durante esse treinamento também já se interessar ou ter um melhor desenvolvimento, e assim que eles quiserem e tiverem mínimo de 8 anos, eles podem já migrar para alguma das modalidades que nós oferecemos. E aqui os técnicos têm que saber quando é que esses atletas estão aptos, né, para competir. Por mais que treinaram e tiveram muitas oportunidades nas instituições, mas mesmo assim, às vezes o atleta nunca participou de nada, não sabe nem que vai dar a largada com o jacaré, não teve nenhuma competição, nenhuma vivência dentro da sua instituição, e o técnico já vai colocando nessa competição que a gente vai oferecer em algum local, visando que esse atleta seja sorteado para ir para um evento posterior, né? Então, vocês técnicos que têm que ter esse feeling, essa sensibilidade para saber quando esse atleta está apto ou não para competir, né? E também ninguém paga nada para participar da nossa organização, nunca, em momento nenhum. Então, não tem taxa para pagar, a família não paga, a instituição não paga. Mas eu vou participar de um evento, preciso pagar uma taxa para arbitragem? Não, não paga nada, de maneira nenhuma, nunca ninguém paga, tá? A gente depende de patrocinadores, a gente depende de algumas verbas que a gente recebe de algumas organizações, por exemplo, Lions, ESPN, Hasbro, então a gente tem alguns projetos que são patrocinados por essas organizações, né? E a gente tem provas e treinamentos para todas as pessoas com deficiência intelectual e transtorno de desenvolvimento de qualquer nível de habilidade motora. Então, vocês vão ver aqui que mesmo aqueles que conseguem patinar 25 metros em 3 minutos, que é bastante para fazer 25 metros, eles têm oportunidade de competição também na Special Olympics. Então, é para todo mundo, independentemente do seu nível de habilidade motora. Tá? Então, todo mundo pode participar. E a gente tem algumas diferenças em relação também às outras organizações, né, que promovem esporte para pessoas com deficiência no mundo. Então, a primeira é que a gente faz a divisão por nível de habilidade, nenhuma outra faz, eu já falei sobre isso, que nós fazemos competição com grupos, né? E os nossos grupos não têm menos que 3 competidores jamais. A gente não tem uma divisão de um atleta só ou de 2 atletas só. Aqui no caso da foto da Thaís, ela já tinha feito a prova, foi só uma comemoração mesmo, ela não está competindo com ninguém, por isso que aparece sozinha na foto, mas a gente sempre tem mínimo de 3 e máximo de 8 em cada um dos grupos, e a gente pode ter tantos grupos quanto a gente tenha de inscritos na nossa competição.
Todo mundo recebe uma premiação. Em outras organizações, a gente sabe que são dadas, né, as medalhas de ouro, prata e bronze para os primeiros, segundos e terceiros colocados, e na Special Olympics, como a gente tem grupos de 3 até 8, os 3 primeiros colocados vão ganhar medalha de primeiro, segundo, terceiro, ouro, prata e bronze, e os demais vão ganhar a fita e com a medalhinha de 4º lugar, de 5º lugar, de 6º lugar, 7º lugar, 8º lugar. Todos eles sobem no pódio, todos eles também participam da cerimônia, então não é nada separado, e eles se sentem muito reconhecidos, né? Então a Special Olympics não é uma organização que distribui medalha aleatoriamente, mas sim reconhece o esforço de cada um dentro da sua capacidade, dentro do seu resultado de cada prova. Já falei da taxa, ninguém paga nada. Uma outra diferença que também é primordial que vocês entendam é que nós temos os esportes unificados, quando na equipe nós temos pessoas com deficiência intelectual e sem deficiência intelectual. Isso fomenta a inclusão muito, as pessoas treinam e competem juntas, e além da competição ser junta, né, isso fomenta não só a inclusão, mas como amizade, como respeito, como aceitação, as diferenças, e esse esporte unificado é super agora reconhecido na Special Olympics Internacional, e outras organizações também estão começando a colocar pessoas com deficiência intelectual, outras deficiências, junto com as pessoas sem deficiência, promovendo essa inclusão. E é a única organização esportiva do mundo que tem a autorização legal, a gente tem um documento autorizando, desde a sua criação em 68, o termo olímpico, por isso que a gente chama Special Olympics, e a gente não chama Special Olympics apenas, né? Então, fora do COI, Comitê Olímpico Internacional, é a única organização que tem essa autorização legal. Outras coisas também que são diferentes de outras organizações é que nós não temos bandeiras e nem hino quando os atletas vão para o pódio, né? A gente está acostumado a ver o esporte regular, que, ou mesmo no Paralímpico, né, o atleta ficou em primeiro lugar, a bandeira sobe e toca o hino do país, né? Por que a gente não tem bandeira e hino? Porque o foco da Special Olympics é no atleta. Então, é esse atleta que é reverenciado, né? Essa pessoa com deficiência que está sendo ali o foco da atenção, que está com os holofotes em cima dela, e não necessariamente o país. Claro que representa o seu país, né? Representa a sua organização, mas é uma forma de realmente dar esse protagonismo para os atletas e não para o país, né, como uma forma um pouco mais subjetiva de entendimento. A gente não tem comparação de quadros de medalhas também, que é muito comum no esporte regular, né? A gente vê lá, o Brasil ganhou tantas medalhas de ouro, tantas medalhas de prata, tantas medalhas de bronze, e assim vai tendo uma comparação entre todos os países naquele quadro. A gente não tem também isso porque a gente recebe cotas de participação, e essas cotas de participação dependem de uma série de requisitos, né? A gente já está fazendo essa cota de participação para Berlim em 2023, por isso até me desculpar novamente por ter que sair da reunião um pouquinho mais cedo, mas de acordo com tudo que a gente fez nos últimos 4 anos, com o crescimento, com o número de capacitações, com o número de técnicos envolvidos, com o número de pessoas novas em cada modalidade. Então, se a gente receber, por exemplo, uma cota de ginástica rítmica de 4 atletas, e os Estados Unidos têm uma cota de 20 atletas, e cada uma vai receber uma medalha de acordo com a sua participação, que pode participar em 4 provas, né? As meninas geralmente ficam lá com as medalhas com o peito balançando, e seria muita incoerência a gente fazer essa comparação do quadro de medalhas, porque a gente usa esse sistema de cotas, né? E não é o mesmo número de participantes de cada um dos países, né? Os técnicos não recebem premiação, a gente entende que os técnicos são importantíssimos nesse processo todo, tanto no treinamento, quanto na competição, quanto nas viagens, mas o foco realmente é no atleta, então o técnico não sobe no pódio, o técnico não vai receber nenhuma medalha de, assim, você foi um ótimo técnico, parabéns, seus atletas ganharam não sei quantas medalhas. É claro que depois a mídia toda dá essa referência aos técnicos, mas não existe
essa inserção dos técnicos no quadro de medalhas e nem no pódio para os nossos atletas. Essa também é uma questão que muitas vezes pode gerar bastante desconforto para algumas pessoas, né, que estão acostumadas com a questão da ascensão a eventos posteriores ou eventos mais avançados de nível técnico, por exemplo, que as pessoas vão por ranqueamento ou por índice técnico. E na Special Olympics, não, a gente faz por sorteio. Então, o que eu falei para vocês, que a gente tem mínimo de 3 competidores e máximo de 8, e que a gente pode ter tanto de grupos quanto nós tenhamos de inscritos. Então, a gente pode ter, por exemplo, em 25 metros de peito na natação, nós podemos ter 8 grupos femininos e 6 grupos masculinos, por exemplo, né? E cada um dos grupos vai ter um campeão. E todos os campeões de todas as provas, de todos os esportes que nós temos cotas, eles vão entrar para um sorteio. Então, a partir do momento que nós recebemos essa cota, olha, o Brasil vai poder levar 4 atletas no atletismo, 2 homens e 2 mulheres, todos os campeões de todas as provas de atletismo que foram oferecidas nos Jogos Nacionais vão entrar para esse sorteio. Esse sorteio, ele é muito aberto, ele não é com aquela bolinha que a gente coloca na geladeira para sair o número mais rápido, né, que ela fica mais geladinha. Só para vocês terem uma ideia, nos Jogos Nacionais de Suzano, a gente fez o sorteio e a ESPN, que é a nossa patrocinadora, filmou tudo e gravou e foi ao ar, ao vivo, para que todo mundo pudesse acompanhar esse sorteio, porque isso depende da representação, né, dos atletas nos Jogos Mundiais, então é uma representação muito importante. Então, não somos nós que tiramos o nome, são outros atletas de outros esportes que não estão naquela prova para entrarem para o sorteio, enfim, é muito aberto e muito claro como é que a gente faz essa participação do sorteio. A gente tem as instituições parceiras, né, a PAI, Pestalozzi, Família, não precisa ter nenhuma instituição, mas a gente tem várias, o PEAMA, como a May falou, e a gente faz as provas preliminares, que em inglês a gente chama de divisioning, no mesmo dia da competição, para que a gente possa dividir e que essa divisão desses atletas seja a mais justa possível. Então, quando a gente vai fazer um evento, né, depois de treinamento, a gente faz um evento, os técnicos mandam as inscrições, os tempos, a pontuação, que são específicas de cada um dos esportes, e aí a gente vai fazer uma pré-divisão em grupos por nível de habilidade, e no dia da competição, então, a gente faz a prova preliminar, para depois a gente verificar se esses atletas têm realmente esse nível, ou esse índice, ou essa pontuação que foi mandada na inscrição, sabendo que muita coisa pode acontecer com uma pessoa com deficiência intelectual de uma semana para outra, de um dia para o outro. Então, se o técnico mandou uma pontuação de tênis de mesa com 200 pontos de um atleta, e no dia da preliminar ele fez 250, melhorou a sua pontuação, tudo bem, a gente vai refazer os grupos e colocando dentro da porcentagem estabelecida para cada um dos eventos, dentro do grupo com habilidades próximas, né? Então, a gente faz essas provas preliminares, tentando evitar que haja essa discrepância das inscrições até o dia da competição, né? Então, isso é sempre comum também. E a gente tem muitas iniciativas que vão além do esporte, que eu também vou explicar para vocês. Tudo bem, por enquanto? Muito bem. Vocês... Então, tá bom. Então, olha, vocês não ouviram no vídeo, mas a Eunice explicou por que ela usou esse juramento do atleta, né? Que todos os atletas hoje fazem esse juramento em qualquer uma das competições que eles participam, né? E ela tirou essa frase que os gladiadores, né, romanos, eles falavam ao entrar para lutar pela sua vida, né? Eles estavam defendendo a sua vida e ao entrar no Coliseu ou nas arenas de lutas ali, eles falavam, quero vencer, mas se não puder vencer, quero ser valente na tentativa. Então, para os nossos atletas, isso é muito significativo, né? Porque nem todos vão ganhar primeiro lugar, né? Mas eles estão sendo valentes naquilo que eles se propuseram a fazer. Então, isso é muito legal. Então, essa frase que os atletas fazem no juramento, ela é muito significativa e nós vamos sempre lembrar dela, assim como dando oportunidade para todo mundo, né? Em inglês está aqui, let me win, but if I cannot win, let me be brave in the attempt, que isso é muito significativo. Bom, quem são os nossos atletas, né? São as pessoas com deficiência intelectual e transtorno de desenvolvimento, são as pessoas com mais chance de sofrer bullying,
chances de sofrerem algum tipo de exclusão, são as menos empregadas entre todas as pessoas com deficiência no mundo todo. Elas são vulneráveis, né? São pessoas que geralmente são muito fáceis da gente induzir a ter alguma resposta que a gente queira. Então, os técnicos têm que tomar bastante cuidado com o que vão falar, como vão falar, né? E são pessoas que têm muitas condições de saúde aí associada à deficiência intelectual e que muitas vezes podem levar a um óbito com pelo menos 16 anos antes que outras pessoas, né? São dados estatísticos das nossas avaliações de saúde com essas pessoas, né? E a única coisa que a gente tem que pensar também, né, é que a gente tem que dar a mesma oportunidade para as pessoas com deficiência intelectual. O que pode ter de diferença, as regras são as mesmas praticamente, né? O que pode ter um pouquinho de diferença, e nem sempre essa diferença é igual e nem sempre é perceptível, né, é que às vezes elas podem demorar mais para aprender e essa retenção pode ser também um pouco mais lenta. Pode ser que você tenha que repetir de novo a atividade. Repetir de novo é um pleonasmo, né? Perdão. Se vocês tenham que repetir aquilo que foi falado na aula passada. Pode ser que vocês tenham que falar a regra 2, 3, 4, 5 vezes, né? E na semana seguinte ter que falar de novo essas regras 5 vezes, né? E a Special Olympics, ela fixa na pessoa e não na deficiência, por isso que ela dá oportunidades para todo mundo, né? Isso que é importante nós entendermos, tá? Eu ia passar outro vídeo aqui, mas como está bem ruim de ouvir, May, eu vou pular essa parte, tá? A questão da terminologia também vou pular aqui, você já deve ter visto com a May, com certeza, né? A gente fala deficiência intelectual e não mais, e muitas pessoas que também nos ouvem ou nos veem, ou veem o cartaz, né? Olimpíadas Especiais, nossa, então vocês fazem Jogos Olímpicos para pessoas especiais? Não, 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 de jeito nenhum. Nós fazemos eventos, treinamentos e eventos ou competições para pessoas com deficiência intelectual, e o nosso evento ele é chamado de festival, de jogos locais, jogos estaduais, e o nosso maior evento são os Jogos Mundiais, né? Então, nós não fazemos Jogos Olímpicos, nós não fazemos Olimpíadas para pessoas especiais. Especial todo mundo é para alguém, e não significa que tem alguma deficiência, né? E não é porque tem deficiência intelectual que é mais especial que o outro. Então, a gente não faz essa distinção. Então, mas por que chama Special Olympics? Quando foi criado em 68, chamava Special Olympics, que na época era comum falar pessoas, né, especiais, mas agora não é mais. Então, a gente entende que as pessoas participam das nossas dos nossos treinamentos e dos nossos eventos, e que são pessoas com deficiência intelectual e são os nossos atletas, né? Eu trabalho com especiais? Não, eu trabalho com pessoas com deficiência intelectual e eu trabalho com atletas da Special Olympics ou das Olimpíadas Especiais Brasil, tá? Aqui é muito comum também nós vermos ou recebermos solicitações de pessoas que acham que tem que comprar a vaga do filho, da filha, para algum evento internacional. Olha, eu conheço o prefeito da cidade, ele vai dar um apoio para a equipe toda se você colocar meu filho ou minha filha na equipe. Isso não acontece. Vocês viram lá que é por sorteio. Se esse filho participou dos jogos locais, ganhou a prova, foi sorteado para ir para os jogos estaduais, ótimo, vai entrar para o sorteio, foi sorteado, está fazendo parte da equipe do estado. Se nos jogos estaduais ganhou a sua prova, entrou para o sorteio, foi sorteado para representar o estado nos jogos nacionais, ótimo também, vai representar o estado de Minas Gerais nos Jogos Nacionais. E se nos Jogos Nacionais ganhou a sua prova e foi sorteado, vai representar o Brasil nos Jogos Internacionais. Bom, então, assim, não existe essa coisa de pagar, né, ou de a pessoa ter uma influência e querer colocar o filho ou a filha na primeira janelinha do avião. Alguma dúvida, alguma pergunta? Posso seguir? Está muito rápido? Está tudo bem? Tá tranquilo. Então, tá bom. Obrigada. Então, vamos lá. Eu falei para vocês que a gente começou pelo esporte, que nós vamos além do esporte, né? Então, também é uma outra diferença. A Special Olympics é uma organização que, quando ela foi criada para dar oportunidade, por meio da prática esportiva, para todos os níveis de habilidade, também a necessidade, o crescimento para mais de 6 milhões de pessoas, como vocês viram, foi pensar, então, em outras possibilidades que atendessem as pessoas em áreas que também eram deficitárias. Então, hoje a Special Olympics está com 4 pilares de ação,
o esporte como base, a saúde, que é muito importante também, a liderança inclusiva, que para os jovens, né, serem líderes, os jovens, tanto pessoas com deficiência intelectual e não, que a gente chama de parceiros unificados, e quanto a escola inclusiva, né? Então, nós temos esses 4 pilares de ação no mundo todo. O esporte unificado, como nós vimos, já falei sobre eles. Vocês viram também, né, que a nossa organização ela é muito grande e é a segunda maior organização humanitária do mundo, como eu já falei, e nós fazemos hoje treinamentos e damos oportunidade de competição em 36 esportes. Esses todos que estão em vermelho aqui são esportes de inverno e os pretinhos são os esportes de verão. Então, tem gente que acha que a gente... Oi, pois não. A tela que está aparecendo para a gente é quem são nossos atletas, ainda não está aparecendo as modalidades. Espera aí, deixa eu sair e voltar. Espera aí, que eu já estou aqui nos esportes. Deixa eu voltar. Espera aí, perdão. Vamos lá, ver se agora vai. Desculpa aí, gente, eu sou bem ruim. Aqui, vamos ver. Acho que agora vai. Dá para ver agora os esportes? Ainda estamos na tela. Agora sim, querida. Voltou, então vamos lá. Isso. Então, aqui, ó, são 36 esportes. Eu que agradeço, May, desculpa aí de novo. São 36 esportes. Então, tem gente que fala assim, nossa, mas cricket? Cricket, sim, é o esporte nacional da Índia. Né? Tem muita gente com deficiência intelectual jogando cricket. Então, nós temos muitos esportes que talvez até vocês não conheçam. Por exemplo, acho que não sei se vocês já viram o netball, é parecido com o basquete, é uma redinha um pouquinho menor, não é o basquete 3x3, mas é um jogo bem similar ao basquete. E nós estamos agora com 2 novos, que é a dança esportiva, que por mais que seja de verão, está entrando como esporte de inverno. E nós temos o cheerleaders agora entrando também, como uma possibilidade de treinamento e competição para os nossos atletas, né? No Brasil, nós não temos os 36 esportes, como eu falei para vocês, nós estamos apenas em 9 estados, então a gente não tem como dar conta de todos. E então a gente tem atletismo, basquete, bote, ciclismo, futebol, ginástica rítmica, judô, natação e águas abertas, tênis de mesa, vôlei de praia, não temos o vôlei regular, e o triatlon é o mini triatlon, na verdade, e o handball. Nós vamos começar com o floorball, que é o esporte de inverno, e esses que estão em negrito, atletismo, basquete, bote, futebol, é o que nós temos unificado também no Brasil. Tá? Como eu falei, nós temos nível de habilidade para todo mundo. Vou mostrar para vocês um vídeo também, não importa o áudio aqui, vejam só a imagem, para todos os níveis de habilidade. Muito bem. Bom, muito bem. Então, eu passei esse vídeo para vocês verem que, mesmo o atleta que precisa usar as mãos para correr, ele tem o mesmo nível de habilidade que os outros que correm somente com os pés. Então, eles estavam no mesmo nível de habilidade. E a gente tem esse evento, Jogos Mundiais, esse atleta da Jamaica, né, ele competiu em Abu Dhabi, representando o seu país na prova adaptada. Então, nós temos competições internacionais também para todos os níveis de habilidade. Vocês imaginam que esses atletas teriam alguma possibilidade, se não fosse pela Special Olympics, de representar o seu país no evento internacional? Se fosse por índice técnico? Não, porque eles não têm o índice técnico de acordo com aquilo que foi estabelecido pela organização. Então, vamos lá. Nós não temos esporte de combate nenhum, não tem taekwondo, não tem karatê, além do judô, né? Artes marciais, a única que a gente tem é o judô. As outras não tem por conta da segurança e nada que possa ter algum risco para o atleta, né? Nada de motor, nada de arma, nada mais, né? Então, a gente divide por gênero, faixa etária e nível de habilidade. Nós temos muitos eventos, desde festivais, circuitos, ligas, cada um tem a sua regra, cada um tem a sua forma de organizar. Então, eu falei para vocês aqui o nosso ciclo quadrianual, ele começa com os jogos locais, depois a gente tem os jogos estaduais, a gente tem os jogos nacionais e os jogos mundiais. Então, como eu falei para vocês, nós estamos preparando a equipe já para irmos para Berlim 2023, vão ser os Jogos Mundiais em Berlim,
E aqui, então, o ano que vem, nós devemos fazer os nossos jogos nacionais para os atletas que ganharam suas provas, foram sorteados nos jogos estaduais e ganharam as suas provas nos jogos locais. Esse é o nosso ciclo de eventos internacionais. Já falei daqui. Muita gente também não sabe que os Jogos Mundiais da Special Olympics são considerados o segundo maior evento esportivo do mundo, segundo. Aqui nós estamos vendo na foto de baixo os Jogos Mundiais 2015 em Los Angeles, no Coliseu Olímpico, e aqui nós estamos vendo os Jogos Mundiais em 2007, que ao início participou em Xangai, na China, também no Estádio Olímpico. Então, vocês vão ver aqui, apesar dos Jogos Olímpicos terem sido em Beijing, mas em Xangai já tinha sediado outros eventos, que também eles chamam de Estádio Olímpico, né? Eu vou... Ei, tá sem o áudio, o som, mas eu acho que vou passar porque é só a música, tá bom? Tudo bem? Pode passar? Claro, Teca, pode passar. Vamos lá, para vocês verem a grandiosidade dos Jogos Mundiais.
Bom, vocês viram aí um pouquinho, né? Assim, é emocionante até hoje. Eu, né, já participei de vários, mas acho que nos toca por causa da oportunidade que os atletas têm, né? Do reconhecimento. Bom, nós temos o esporte unificado quando temos pessoas com deficiência intelectual e sem deficiência intelectual na mesma equipe. Aqui foi uma equipe de futebol de 7 feminina de Rio de Janeiro, que foi competir na Copa do Mundo de Futebol em Chicago para celebrar os 50 anos da Special Olympics, e as meninas com deficiência e sem deficiência intelectual na mesma equipe, e aqui uma prova de atletismo unificado com deficiência intelectual e sem. Nós temos o fitness também, que é uma preocupação bastante grande. Hoje em dia, os nossos atletas, né, eles não são atletas, e principalmente por conta da pandemia, a condição física deles está muito ruim, e então a gente enfatiza a necessidade de se exercitar, de comer alimentos e frutas saudáveis, né, alimentação saudável e de hidratação. Então, faz parte também da nossa organização trabalhar com o fitness, né? Pode ser em várias atividades, na escola, em casa, em alguma competição, na comunidade, envolvendo as pessoas. Aqueles que são bem comprometidos motoramente falando, né? Principalmente aqueles PCs que não conseguem fazer nem as provas de habilidades individuais, né? Nem aquela patinação que eu falei para vocês em 5 minutos, uma prova de 25 metros, a gente tem esse programa, que chama Programa de Treinamento em Atividade Motora, tem uma capacitação exclusiva para isso, não precisa ser formado em Educação Física, mas são atividades bem adaptadas também e muito legais de serem feitas, dando oportunidade para aqueles que, primeira vez que saem para fazer uma atividade fora da cadeira de rodas, ou que conseguem ficar no colchonete, né? Então, são atividades bem legais, tá? Aqui pode ser tanto alguém fazendo a propulsão da cadeira, como a própria pessoa, aqui alguém ajudando, então são atividades muito, muito legais. A saúde também, a gente tem avaliação de saúde. Eu acho que o slide travou de novo, tá? Estamos no slide de esportes unificados. Eita, meu Deus, Jesus amado. MATP, bom, vamos lá para o MATP, para vocês verem MATP. Esse agora dá para ver MATP? Ainda não, fofinha. Ai, ai, ai. MATP não ainda? Ainda não, Teca. Eita, meu Deus, espera aí, vamos lá. Editor, no modo de apresentação, eu não sei porque que ele aparece dessa forma. Vamos lá. A apresentação, MATP, vamos ver se agora... Deu? Não. Não? Bom, mas a imagem é muito importante que a gente... Não, não. Mas é para vocês verem como eles são bem comprometidos que estão participando, mas não. É que você mencionou alguma coisa de cadeira de rodas, eu não localizei aqui. Não, aqui, a MATP aqui, peraí, deixa eu ver. Ai, deixa eu sair e apresentar de novo, peraí. Deixa eu parar aqui. Parar a apresentação e eu vou apresentar de novo. Tá. Parar. Olha, foi o mesmo parto quando eu apresentei para o Ciro, do dia. É mesmo, Tê? Você está tão acostumado com o Zoom, né? Para ele que não deu certo. Ah, Mas vai dar, aqui vai dar. a gente vai se ajustando. Agora está MATP. MATP? Sim. Então, vamos lá. Então, a gente está vendo aqui, né? Que esses são bem comprometidos, não conseguem nem fazer a propulsão na cadeira e tem ajuda, né? Então, o MATP é super importante para as pessoas. Então, do atleta saudáveis, né? A gente tem 7 áreas, agora a gente está entrando com mentes fortes, importantíssimo nesse momento, por conta de tudo que a gente está passando, né? Então, tem pés saudáveis, fan fitness, audição saudável, promoção da saúde, abrindo seus olhos, sorrisos especiais. Essas iniciativas da saúde, elas são lideradas por profissionais das faculdades de medicina, odontologia, fisioterapia, etc., e só para vocês terem uma ideia, por exemplo, se um atleta tem necessidade de usar óculos, foi detectado na avaliação do abrindo seus olhos, ele vai receber os óculos de grau com a lente de acordo com a sua necessidade, sem pagar nada. Então, assim, é muito legal esse programa que dá oportunidade para todas as pessoas, né? A liderança inclusiva também a gente fomenta que as pessoas com deficiência intelectual, elas podem sim ser líderes de mudança, né, na sociedade. Nós temos uma mensageira global, que é a Manu, que é do Rio de Janeiro, uma
uma moça de 23 anos que estudou a vida inteira na PAI, a mãe dela é presidente da PAI, da cidade onde ela mora, e ela aprendeu inglês ouvindo música e vendo filmes. E a Manu fala inglês melhor que muitos dos nossos técnicos, né? E além do que, assim, ela representa todos os outros atletas em muitas das ações. Então, a Manu é a nossa mensageira global, representando todos os atletas da América Latina e do Brasil. Então, nós temos atletas que são árbitros ou assistentes, né, de arbitragem, ou que são assistentes técnicos por conta do CREF, CONFEF, se não tiver a formação, a gente não pode, né, ter um técnico, mas a gente tem 2 atletas que eram atletas e que fizeram curso de educação física e que agora são técnicos da Special Olympics, né? Então, muito legal, aqui no Brasil. E nós temos atletas também representando a sua comunidade, né, os outros atletas em ações nas escolas ou em qualquer situação de representatividade, né. A escola inclusiva também é muito legal o nosso programa, que chama de Escola Unificada, que por meio do esporte unificado dentro da escola, a gente procura envolver todos os líderes, não só as crianças com deficiência, as crianças sem deficiência, mas os diretores, merendeiras, todos os agentes escolares, né, em prol de discussão e de falar e de dar oportunidade para as pessoas com todas as deficiências, não só a deficiência intelectual. Então, também é um programa muito legal, que a May vai depois se envolver mais com a gente assim que a gente conseguir, né, Mayzinha? Nós temos as capacitações de técnicos, a May depois passa para vocês o site, e nós temos os nossos calendários. A gente tem cada mês, né, nós estamos tendo capacitações todas as quintas e sextas-feiras, às 19 horas, também online, pelo Zoom, dá para sair o áudio, e é importante que vocês também participem se quiserem, né? Aqui nós temos um curso online, que é desse portal que chama eLearn, que tem mais de 20 cursos de várias áreas, não só para quem é da educação física, nem é só para quem é do esporte, tem vários cursos já em português, quase todos eles estão traduzidos para o espanhol, mas é um portal muito dinâmico, super atualizado e bem legal de participar para quem quiser também. Né? Isso aqui é como funciona, é só você escolher o seu idioma, se registrar, tudo gratuito e pode fazer quantos cursos quiser. Eu falei lá atrás que a gente tem o programa Atletas Jovens para 2 a 7 anos, que eles ainda não são os nossos atletas, né? E são também atividades com material bem colorido, bem dinâmico, ninguém melhor que vocês para poderem aplicar as atividades de ativação motora, né, para as crianças, e também eles são os nossos futuros atletas algum dia, né? A gente tem criança com deficiência e sem deficiência também, são os atletas jovens unificados, né? E são materiais que são super adaptados, a gente faz muita coisa com garrafa PET, com cartolina, com papel, né? Isso aqui são os espaguetes que a gente usa na piscina, fita crepe, enfim, dá para a gente adaptar os materiais, né? A gente tem também equipes, né, que nos representam nessa rede de apoio familiar, porque é muito importante que as famílias se sintam acolhidas e que se sintam tendo as suas dúvidas dirimidas, né? Porque é muito comum eles virem para a Special Olympics assim, o que será do meu filho no futuro, né? Quem vai ficar, ou como vai ser isso quando eu não estiver mais aqui? Sem tantas dúvidas. Então, a gente faz fóruns, faz palestras, as famílias se envolvem na organização, a recepção dos atletas, a organização dos lanches, enfim, existem muitas possibilidades também para as famílias para verem seus filhos e filhas, né, atuando efetivamente na nossa organização, né? Nós temos vários embaixadores aqui também que nos representam, vocês viram ali no vídeo dos Jogos Mundiais, o Michael Phelps, ele assistiu todos os dias a natação nos Jogos Mundiais em Los Angeles, ele mora lá perto, e alguns nos representam com mais ações, outros com um pouco menos, mas todos eles são muito importantes para a divulgação do nosso movimento, né? E perguntas e respostas, nós temos vários links aqui, várias oportunidades para vocês se envolverem e vejam quantas pessoas são envolvidas nos nossos Jogos Mundiais. Desculpem a correria, depois eu vou passar os vídeos para a May, já que a gente, infelizmente, não conseguiu ter essa apresentação do jeito que gostaria. Dúvidas? Desculpem a correria mais uma vez. Aí, pessoal, perdão pelo áudio, viu? É muito ruim ficar
ouvindo, vendo as coisas e sem ouvir direito. Tudo bem que o vídeo Jogos Mundiais é uma música, mas é uma música bonita, então dá um pouco mais de motivação, né? Imagina, Tereza, a gente que super agradece, né, a sua disponibilidade, mesmo estando aí super ocupada com uma agenda lotada, né, você está dedicando esse tempo aqui para a gente. Pessoal, a Tereza tem 3 minutos para responder algumas questões. Já tem uma questão da Daíse aqui no chat, que é a minha orientanda de iniciação científica, e ela está desenvolvendo um trabalho, Tereza, de para-cheerleading para pessoas com deficiência intelectual. A Daíse pergunta, como que faz para que o Brasil inclua uma nova modalidade? Tá. Bom, nós somos acreditados pela Special Olympics Internacional, né? Todos os 200 países, os 200 programas no mundo são acreditados, a gente tem uma acreditação, por isso que eu posso mostrar os vídeos, posso colocar as imagens, posso fazer tudo, né? Porque o Brasil é acreditado. E nós seguimos as regras da Special Olympics Internacional. Então, a Special Olympics Internacional tem 36 modalidades, nós temos 12, né? E algumas modalidades, por exemplo, taekwondo, já foi tentado colocar algumas pessoas, né, que treinam taekwondo, mas a Special Olympics Internacional, entendendo que é um risco para os atletas, não aceitou e possivelmente não aceite por muito tempo. Então, para ser inserido um novo esporte, uma nova modalidade, tem que passar pelo Departamento de Esportes da Special Olympics Internacional. Então, eles vão analisar, a gente vai, né, mostrar quais são os benefícios, se tiver relação com federação de esporte regular, né, federação internacional, melhor ainda. A gente tem hoje muita relação com várias federações, agora eles são muito abertos para novos esportes, tanto que entraram agora 2 novos, né, o cheerleaders e o dance sports, né? Não é o dança da cadeira de rodas que a gente conhece, mas tem algumas regras. E no Brasil, então, para a gente poder ter um esporte novo ou diferente, a gente precisa ter também a autorização da SOLA, Special Olympics Latinoamérica, e a gente precisa ter a autorização da Special Olympics Internacional. E a gente precisa ter, pelo menos, vários programas nacionais que trabalhem com esse esporte. Então, eu já recebi muitas solicitações de vela, e a gente só tem vela, algumas assim, vivências em velas, em Brasília, no Lago Paranoá, com alguns barcos que foram doados do Comitê Paralímpico Brasileiro quando terminaram os Jogos Paralímpicos no Brasil. A gente não tem nenhum outro lugar com velas, então a gente não tem como desenvolver esse esporte em outros lugares, porque é um esporte, além de ser caro, a gente não tem condição de comprar os barcos, né? A gente já teve também muitas solicitações de hipismo. A gente não tem hipismo. A nossa prova com cavalo, a gente chama de equestres, né? É o circuito nos tambores. E não é uma ecoterapia, mas é um circuito que vale competição. Mas nós também não temos condição de termos os cavalos específicos para esses atletas, né? E não é ecoterapia. Então, esses esportes no Brasil, infelizmente, a gente não tem condições. A gente tem que fortalecer aqueles que a gente tem, né? E que são poucos desenvolvidos ainda, porque a gente não vai receber esse aval, vamos dizer, se nós quisermos oferecer ciclismo, que nós temos um local que faz ciclismo, que é o PEAMA. Então, a América Latina não tem mais um país que tem ciclismo. Então, eles vão falar, o que o Brasil está querendo fazer ciclismo? Ok, pode fazer como vivência, que é importante, mas não como esporte oficial. Nós temos ciclismo agora crescendo em outras cidades, então nós estamos conseguindo dizer que o ciclismo está no Brasil, mas é só no estado de São Paulo. Ginástica rítmica, o tênis de mesa, o judô, são esportes ainda com baixo desenvolvimento no Brasil. Então, nós temos que fortalecê-los primeiro, antes de trazermos outros. E a gente já teve muitas vivências, por exemplo, de golfe. A gente tem aqui algumas organizações que nos emprestam os tacos, os professores nos dão aulas e fazemos essas vivências. Os atletas gostam muito, mas ainda não é o esporte oficial no Brasil e talvez não seja tão já. Então, é dessa forma que a gente tem os esportes acreditados ou não em cada um dos países, tá bom? Teca, querida, eu tenho um monte de perguntas. Pode fazer. Sei que o pessoal também teria outras perguntas para você, mas a gente respeita, né, os seus compromissos, tem vários elogios para você, vários agradecimentos pela sua participação. Obrigada. Vou te mandar as fotos, vou te mandar a lista dos participantes,
porque, gente, vocês nem estão sabendo, mas vocês já estão fazendo um curso de capacitação pela Special Olympics, e a Tereza vai enviar depois o certificado para vocês. Olha que demais, né? Então, Teca, nós só temos a agradecer, esperamos poder contar com você em outras oportunidades, e deixamos as portas da UFSCar abertas também, se tiver alguma coisa que a gente possa fazer para colaborar com a Special Olympics, com a capacitação de recursos humanos, né? A gente está muito à disposição para colaborar, incentivar esse movimento tão lindo e que você vem disseminando com tanta energia, com tanta alegria e capacidade. E muito obrigada por tudo. Bom, Meizinha, querida, eu que agradeço, eu me perdoe de novo, eu estava preparada para hoje, eu ia ficar 2 horas com vocês, mas a gente tem que entregar a solicitação de cotas até a semana que vem, e houve uma reviravolta nessa solicitação, porque nós achávamos que nós iríamos pedir uma delegação de mais ou menos 50 pessoas, só que a América Latina tem menos cotas do que esperado, então nós vamos fazer todo o processo, né, para que a gente consiga ter representatividade em Berlim, e esse processo aconteceu esse final de semana, então me perdoem mesmo, eu ia ficar com vocês o tempo todo, não ia correr, mas eu estou à disposição, qualquer outra segunda-feira, e-mail, se você quiser me chamar de novo, pode chamar que eu venho, tá? Se quiser que explique como é que faz a divisão dos níveis de habilidade, que seria o módulo B também, porque é importante saber, e o que tiver de Olimpíadas Especiais, vocês vão começar a receber o newsletter agora das meninas da comunicação da nossa empresa, que chama Coletiva, e vocês vão saber tudo o que acontece e se envolvam quando quiserem. Vocês são parceiros a partir de já. Muito obrigada. Maravilha, Teca. A gente super entende a importância e tomara que vocês consigam melhorar essa cota para participação aí do Brasil e da América Latina, tá bom? Tomara mesmo, né? Que o também né? Então, essa é uma questão... tempos difíceis, né? Pois é. Super obrigada, Teca. Obrigada. Beijo, pessoal. Obrigada. Desculpa de novo a correria aí. Imagina. Boa sorte lá na reunião. Gente, não é uma querida? Eu vou interromper aqui a gravação, mas a gente continua juntos, tá?